Se estiver errado, admita o erro. Admita depressa e de forma enfática. Hoje vamos estudar o terceiro capítulo da terceira parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nessa terceira parte do livro, o autor nos apresenta 12 princípios de como fazer as pessoas pensarem como você. Já estudamos o primeiro e o segundo. Hoje vamos juntos estudar e refletir sobre o terceiro princípio. Muito obrigado pela sua companhia. Se estiver gostando das mensagens deste livro maravilhoso, compartilhe com seus amigos e amigas, aumentando assim a nossa comunidade de estudo. Nesse capítulo, Dale Carnegie nos ensina uma lição poderosa, libertadora e ao mesmo tempo muito difícil de praticar. Quando estivermos errados, o melhor caminho é admitir o erro com rapidez, sinceridade e coragem. Parece simples, mas na prática quase ninguém gosta de fazer isso. A maioria de nós, quando erra, tenta se defender, tenta explicar, tenta justificar, tenta aliviar a própria culpa. Tenta encontrar uma desculpa e muitas vezes tenta até inverter a situação para não parecer fraco. Mas Carnegie mostra que esse impulso natural de se defender quase sempre piora tudo. Porque quando estamos errados e ainda tentamos discutir, nós não apenas cometemos um erro, nós cometemos dois. O primeiro é o erro em si. O segundo é a recusa em reconhecê-lo. E é justamente aí que em muitas situações simples se transformam em conflitos desnecessários. O autor conta uma experiência pessoal muito interessante. Perto de sua casa havia um parque, onde era proibido passear com cães, sem guia e sem focinheira. Era uma regra clara, era uma lei. Mas ele tinha um bulldog de Boston pequeno, aparentemente inofensivo, e como quase ninguém costumava estar ali por perto, ele costumava soltar o cachorro para correr livremente. E convenhamos, é fácil de entender esse sentimento. Quem ama um animal sabe como é bonito vê-lo feliz, leve, correndo, aproveitando a liberdade. Talvez na cabeça dele aquilo não causasse mal nenhum. Talvez ele pensasse, só um cachorrinho, não tem ninguém aqui, não vai acontecer nada. Mas o fato é que a regra existia. E um dia, de repente, apareceu um guarda da polícia montada no parque. O policial o repreendeu por deixar o cachorro solto, sem guia e sem focinheira. O autor, como muitos de nós faríamos, tentou argumentar. Disse que não havia problema em deixar o cãozinho tão inofensivo correr livremente. Mas o guarda respondeu com firmeza. A lei não queria saber o que ele achava. A lei deveria ser cumprida. E foi a lei. Avisou que se aquilo acontecesse novamente, ele teria que se explicar diante de um juiz. Porque, por menos que parecesse inofensivo, o cão poderia matar um esquilo ou até morder uma criança. Naquele momento, o autor prometeu obedecer. Nos dias seguintes, de fato, ele teve mais cuidado. Mas o tempo passou e, como não via mais o policial por perto, ele foi relaxando. Até que um dia voltou a soltar o cachorro. E o animal, feliz da vida, corria pelo parque, aproveitando aquele momento de liberdade, quando de repente o guarda apareceu de novo. E agora, imagine a cena. O autor sabe que está errado, sabe que foi avisado, sabe que não tem desculpa, sabe que foi pego em flagrante. Era um momento perfeito para discutir, para se justificar, para inventar uma explicação, para dizer, foi só hoje, nem vi, ele é mansinho, o senhor está exagerando. Mas em vez disso, ele fez algo surpreendente. Antes mesmo de o guarda falar qualquer coisa, ele se adiantou e disse com sinceridade: o senhor me pegou em flagrante, eu estou errado, sou culpado, eu não tenho desculpas. O senhor me avisou há alguns dias que, se me encontrasse de novo aqui com o cão sem guia e sem focinheira, eu seria multado. Eu estou envergonhado. Que atitude impressionante! Ele não tentou escapar, ele não tentou argumentar, ele não tentou parecer inocente. Ele simplesmente reconheceu o erro. E é aqui que o capítulo revela uma grande verdade sobre a natureza humana. O guarda, que talvez já estivesse pronto para agir com dureza, teve uma reação completamente transformadora. Em vez de aumentar o tom, ele suavizou. Em vez de punir imediatamente, ele compreendeu. O policial respondeu com tranquilidade: pois é, eu sei que é tentador deixar o cachorro solto, correndo livremente quando não há ninguém por perto. E o autor continuou firme na sua postura.
Com certeza é tentador, mas eu desobedeci à lei. Então o guarda disse: bom, mas é um cachorrinho. Um cachorrinho desses não vai fazer mal a ninguém. E o autor ainda insistiu: não, mas ele pode sim matar alguns esquilos. Perceba a força disso. Ele não apenas admitiu o erro, ele não apenas aceitou a culpa, ele não apenas reconheceu a falha, ele foi além. Ele mesmo reforçou o argumento contra si. E o que aconteceu? O guarda, então, já completamente desarmado, respondeu: acho que você está levando muito a sério. Vamos fazer o seguinte: deixe o cachorro correr até o outro lado, onde eu não o vejo, do outro lado da colina, e esquecemos o assunto. Olha que extraordinário! O que poderia ter terminado em multa, constrangimento e conflito, terminou em tolerância, compreensão e até uma certa leveza. Por quê? Porque o autor compreendeu algo essencial. Quando você assume seu erro com sinceridade, muitas vezes a outra pessoa perde a vontade de atacá-lo. A necessidade de confronto desaparece. A acusação perde a força e a dureza se dissolve. Carnegie explica que aquele policial era, antes de tudo, um ser humano. E como todo ser humano, também queria se sentir importante. Quando o autor assumiu completamente a culpa, o guarda não precisou lutar para provar nada. Não precisou impor a sua autoridade. Não precisou humilhar. A única forma que lhe restou para se sentir grande foi sendo generoso. Então, a única forma que lhe restou para ser grande foi sendo generoso. Que lição profunda! Isso vale para o nosso trabalho, vale para o nosso casamento, vale para nossas amizades, vale para a convivência com os nossos filhos, com os colegas, com os nossos clientes, com os nossos parentes. Muitas brigas duram não porque o erro foi tão grave, mas porque ninguém quer ceder, ninguém quer admitir e ninguém quer dizer: eu errei. E essa resistência alimenta o problema. E às vezes o outro está pronto para nos criticar, está preparando as palavras, está reunindo argumentos, está quase lançando acusação. Mas quando nós mesmos dizemos antes: você tem razão, eu errei, a culpa foi minha, eu não tenho desculpas, algo muda completamente. Porque tiramos da outra pessoa a arma principal. Ela já não precisa nos derrubar, nós já reconhecemos a queda. Ela já não precisa nos convencer, nós já admitimos a verdade. Ela já não precisa lutar para vencer, a resistência já acabou. E nesse momento, muitas vezes, o coração do outro amolece. O autor, então, dá um conselho muito prático. Quando você estiver errado, diga a si mesmo tudo aquilo que sabe que o outro pretende te dizer. E diga primeiro. Que conselho poderoso? Se você se atrasou, diga: eu me atrasei e isso foi falta de consideração. Se você falhou, diga: reconheço que falhei e isso trouxe problemas. Se você agiu mal, diga: eu estava errado do jeito como falei. Se você prometeu e não cumpriu, diga: você confiou em mim e eu não correspondi. Quando fizemos isso, nós não nos diminuímos. Na verdade, mostramos grandeza, porque reconhecer o erro exige muito mais força do que tentar escondê-lo. Exige caráter, exige humildade, exige maturidade e exige coragem. É muito mais fácil ficar na defensiva. Difícil é ser honesto. É muito fácil buscar desculpas. Difícil é olhar para si mesmo com verdade. É muito fácil tentar parecer forte. Difícil é ter força o suficiente para dizer: eu falhei. Mas há algo lindo nisso. Quando assumimos o erro de coração aberto, não apenas ajudamos a resolver a situação, também libertamos a nós mesmos. Porque carregar um erro escondido pesa. Fingir que não aconteceu pesa. Sustentar uma defesa artificial pesa. Inventar justificativas pesa.
Já a verdade, embora que doa no começo, ela alivia depois. Admitir o erro traz um tipo de paz, traz uma leveza, traz dignidade. Você deixa de lutar contra o óbvio, deixa de gastar energia tentando proteger o ego, deixa de criar muralhas para defender uma imagem perfeita que nem existe e começa a agir como um ser humano real. Alguém que falha, mas que tem nobreza para reconhecer a falha. E é por isso que Carnegie encerra o capítulo com um ensinamento memorável. Quando você estiver com razão, procure conquistar as pessoas com tato e delicadeza. Mas, quando estiver errado, admita o erro depressa e com entusiasmo. Olha que frase forte. Não é apenas admitir, é admitir depressa, admitir com clareza, é admitir sem rodeios, é admitir de forma enfática. Porque quanto mais cedo fazemos isso, menos espaço damos para o conflito crescer. E Carnegie ainda mostra que essa atitude não é apenas eficaz, ela também é mais leve, mais humana, mais inteligente, mais agradável. É muito cansativo viver se defendendo o tempo inteiro. É muito desgastante tentar parecer impecável. É muito pesado manter uma postura de quem nunca falha. Mas quando aceitamos nossa imperfeição com honestidade, nos tornamos mais maduros, mais respeitáveis e mais confiáveis. As pessoas talvez até perdoem quem errou, mas dificilmente confiam em alguém que nunca reconhece que errou. No final das contas, admitir o erro não nos enfraquece, ele nos humaniza. E talvez seja exatamente isso que falte em muitos relacionamentos hoje. Menos orgulho, menos disputa e menos desculpas e mais humanidade. Mais verdade, mais coragem de dizer: você está certo, eu errei, sinto muito, quero consertar isso. O capítulo termina com a citação pelo autor de um antigo provérbio cheio de sabedoria. Brigando, você não obtém o bastante, mas cedendo, você conquista bem mais do que esperava. É uma verdade poderosa. Quantas vezes insistimos em vencer uma briga e no final nós perdemos a paz? Quantas vezes tentamos salvar nosso orgulho e no processo ferimos um relacionamento? Quantas vezes bastaria um pedido sincero, uma admissão honesta, uma palavra humilde para evitar tanta dor? Por isso a grande lição deste capítulo é esta. Se estiver errado, admita o erro. Admita depressa, admita com sinceridade, admita com coragem e admita com força enfática. Porque a humildade desarma conflitos, a honestidade abre os corações e a coragem de reconhecer a própria falha pode transformar uma situação difícil em uma oportunidade de respeito, reconciliação e crescimento. No fim, assumir a culpa com nobreza é muito mais admirável do que tentar escapar dela com desculpas. E talvez a verdadeira força não esteja em parecer impecável, mas em ter coragem de ser verdadeiro. Que possamos, a partir desses ensinamentos de hoje, lembrar nosso dia a dia, nossa casa, nosso trabalho. Lembrar disso. Reconhecer o erro é uma grandeza, não uma fraqueza. É sinal de maturidade e de crescimento. É coragem de enfrentar a nós mesmos com grandeza de espírito e resolver problemas da melhor maneira. Então, que esse ensinamento realmente reflita aonde quer que a gente estiver. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia, você que está me assistindo. Que possamos ficar com essa bela mensagem que o autor nos trouxe hoje. Espero você no próximo estudo, no próximo capítulo. Um grande abraço.